A gente vai voltar a falar da questão dos incêndios no Pantanal e recebendo uma entrevista importante aqui no 360. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se junta a nós para falar das ações que estão sendo tomadas aí no estado. Governador, muito boa tarde, bem-vindo aqui. Obrigado pela disponibilidade de falar conosco e de como essas ações que o governo estadual está tomando vão se juntar, qual vai ser a conexão com esta sala de situação que o governo federal criou e que tem a sua primeira reunião hoje. Mais uma vez, boa tarde, governador Eduardo Riedel. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Prazer poder falar com vocês aqui, a todos os assinantes, ouvintes da CNN. Sem dúvida, é uma situação extremamente grave, né? Já vinha sendo anunciado isso há algum tempo atrás, desde janeiro. Nós estamos nos preparando para essa temporada, a gente chama de temporada de incêndios florestais, e que todos os indicadores, né, climáticos e de nível de água, não só no Pantanal, mas no estado do Mato Grosso do Sul por inteiro, vinham prevendo, né, e está acontecendo aquilo que nós prevemos, né, por conta do alto nível de seca que a gente tem enfrentado. Nós atravessamos uma safra e uma safrinha, falando da agricultura, com perdas enormes no estado em função da seca, e a temporada de seca maior, que é agora nesse período, de maio até agosto, a gente entrou no mês de maio com os níveis dos rios extremamente baixos, o Pantanal numa condição muito adversa do ponto de vista de clima, e que nos dava todos os indicadores de que isso aconteceria. Tanto é que quando nós pegamos do 1º de janeiro de 2024 até 16, atualizando todos os números, nós temos aí mais de 1.800% de incremento em área queimada, né, em relação ao ano passado, e um volume de focos de incêndio também muito maior. E ao longo desse tempo, do ano passado para cá, a gente veio se estruturando, né, com equipamento, vocês estão vendo na imagem, com bases avançadas no Pantanal, adquirimos aviões, nós temos os helicópteros da Força de Segurança à disposição desse combate. Agora, é uma missão de todos, né? Achar que o Corpo de Bombeiros sozinho, que a Defesa Civil vai conseguir, a gente vê isso de tempos em tempos na Califórnia, em Portugal, na Austrália, são situações climáticas extremas que levam a isso. Então, nós estamos fazendo o nosso máximo e coordenando forças, como você bem lembrou, né? Assinamos um acordo com o Estado de Mato Grosso, assinamos um acordo com a ministra Marina no Dia do Meio Ambiente, dia 5, com as forças federais, para nós nos unirmos em torno desse enfrentamento. Governador, é Débora Bergamasco aqui agora que pergunta para o senhor. Enfim, são cenas que a gente está acompanhando, são cenas agora, né? Desses momentos, desses últimos momentos, são cenas atuais, né, Yuri, que a gente traz aqui para a CNN. E eu gostaria de saber o seguinte, olha, se já tinha a previsão de que seria bem difícil esse ano e o governo do estado, como o senhor diz, já vinha se preparando, se estruturando para fazer esse enfrentamento quando a temporada começasse, eu gostaria de saber sobre o ponto de vista com o governo federal. Se eles têm desde o início, desde o mesmo diagnóstico que vocês têm desde o início, se houve pedidos do governo do estado, se esses pedidos foram atendidos e o que está na fila, o que está esperando, se a resposta do governo federal tem sido uma resposta a contento e a tempo também. Débora, o governo federal tem acompanhado de perto, tem o mesmo diagnóstico que a gente, né? Nós estamos conversando já há algum tempo sobre essa situação. Amanhã, o secretário estará aqui presente do Ministério do Meio Ambiente, o doutor André Lima estará aqui no estado também, numa reunião importante, discutindo a coordenação de todas essas ações, né? E a gente demanda do governo federal, não é uma questão só de recursos, é brigadista, contratação, equipamento, a Marinha do Brasil nos ajuda muito, o Exército Brasileiro também, e eu acho que agora é o momento dessa força conjunta, né? E o governo federal está disposto a isso, para que a gente faça esse enfrentamento. O que está nos assustando é que isso começou muito cedo, no início da temporada, claro que existia condição climática para isso, e de uma maneira muito agressiva, né? Então, isso realmente é um momento onde a gente tem que antecipar todas as ações de todos os atores envolvidos,
de novo, não é só o governo do estado, são todos os autores, e o governo federal está sim se mobilizando e nos ajudando nesse processo de contratação de brigadista, de apoio, né? Temos a garantia de que não faltarão recursos. O estado já antecipou quase 50 milhões de reais no início do ano agora para preparar esse combate, senão a gente não teria nem isso que nós estamos vendo nas imagens, né? A utilização também dos brigadistas locais, nós estamos falando de ribeirinhos, de produtores rurais, de ONGs que se mobilizam em torno dessa causa. A SOS Pantanal tem dado uma grande contribuição também nesse sentido. Então, agora é o momento de termos união em torno da causa, e isso está acontecendo, né? É um problema de todos nós. Há quantos dias, governador? Desculpe, Yuri. Há quantos dias o Pantanal está queimando dessa maneira? Ele intensificou o número de focos, né, de 15, 20 dias, 15 dias para cá, né? A gente tem conseguido fazer uma contenção grande em várias regiões, né? Quer dizer, o trabalho ele tem sido efetivo. Nós temos hoje, atualmente, algo em torno de 350 mil hectares queimados. Vamos lembrar que em 2020, que havia sido o maior desastre do ponto de vista de queimadas até então, né, reuniu as condições climáticas muito semelhantes a que nós estamos vivendo, e naquele momento, naquele ano, nessa época do ano, o volume de queimadas era menor, mas naquele ano queimaram 3,5 milhões de hectares dentro do Pantanal. Nós estamos com 350 mil hectares, né, e vamos trabalhar muito com todas as nossas forças para não deixar chegar nesses índices que foram tão agressivos para o bioma como naquela época. Uhum. E, governador, o senhor mencionou os esforços que estão sendo feitos pelo setor público. E como é que são as conversas com os proprietários de várias dessas áreas? São áreas também privadas, não são só as áreas públicas que queimam. Como tem sido o trabalho também com setores da sociedade aí no Pantanal, dos pantaneiros, para ajudarem a conter esses focos de incêndio? Extremamente colaborativa, Yuri. Vale lembrar que assim, a grande maioria dessas áreas são privadas. Nós temos um parque nacional, um parque estadual dentro do Pantanal. Agora, todo o restante, são 10 milhões de hectares dentro do Mato Grosso do Sul, né, e 5 milhões de hectares no estado do Mato Grosso. É um bioma que está restrito aos 2 estados, e claro, a Bolívia e Paraguai também, mas no Brasil, a esses 2 estados. E basicamente as áreas são privadas. E os produtores estão muito colaborativos, pequenos, médios, grandes, aqueles que têm condição nos apoiando com maquinário, com trator. Tivemos um problema aqui técnico, deu uma travada na conexão com o governador Eduardo Riedel. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato. Acho que estamos com o senhor de novo, governador. Voltou aqui, deu uma travada quando o senhor estava falando. E está tão interessante essa entrevista, né? Que pena, porque ele está trazendo tantas atualizações. Eu achei interessante ele dizer... acho que já reconectamos. Governador? Oi, eu ouço. Ótimo. Então vamos lá. O Yuri estava falando contigo. Só para o senhor completar a frase, acabou sendo interrompido no meio aí pela conexão, governador. Pois é, eu não sei onde nós paramos, mas eu estava dizendo da colaboração com o setor privado, né? Os produtores, de uma maneira geral, a grande maioria do território do Pantanal são propriedades privadas, estão extremamente colaborativos. Nós temos, inclusive, frente de treinamento e capacitação de brigadistas, que são funcionários de fazenda, produtores, eles próprios, ribeirinhos, né? As comunidades ribeirinhas também atuando. E muito se pergunta em relação à origem dos focos. Veja, nós temos aí um sem número de motivações originais, né? Você tem desde o acidente, às vezes uma coleta de mel, às vezes um catador de isca, às vezes sim, de maneira errada e criminosa, um incêndio específico em alguma área, e a Polícia Militar Ambiental também está em cima dessa situação. Então não dá para rotular o início do incêndio como uma causa única, né? A condição climática que é muito ruim, tanto é que o ano passado, nessa época, tínhamos 17 mil hectares que foram queimadas, contra 351 mil hectares nesse ano. Aí fala assim, mas o que aconteceu do ano passado para esse ano? A consciência das pessoas piorou ou não? Não, a condição climática. É importante frisar isso. Nós estamos lidando com uma condição muito atípica de seca no estado de Mato Grosso do Sul.
E daí todos os esforços das autoridades, sejam as autoridades locais, sejam as autoridades do âmbito nacional, para tentar conter o avanço dessas chamas e evitar que o Pantanal sofra o que sofreu anos atrás. Agradeço demais a participação do governador Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, governador pelo PSDB, que nos ajudou aqui a trazer o contexto atual e as informações do que está sendo feito para combater os incêndios no Pantanal. Governador, muito obrigado mais uma vez e uma boa semana, um bom trabalho.